Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 532. No vídeo anterior nós falamos sobre as competências que diferenciam os humanos das máquinas, né? Que ou a gente se beneficia da tecnologia ou a gente vai ser engolido por ela, tá? Então tem dois caminhos para a gente não ser engolido pela tecnologia. A primeira é entender a linguagem da tecnologia e fazer usufruto dela. Então, nós nos beneficiarmos através dela. Então, entender a linguagem de programação, né? Entender os recursos que a tecnologia propõe para que nós consigamos potencializar aquilo que nós temos de melhor, né? E promover o que a gente chama de escala e alavancagem nos nossos negócios, nos nossos serviços, através da tecnologia, certo? Fazer uso dela. E o segundo ponto é a gente focar no desenvolvimento de competências que a máquina vai demorar para desenvolver, certo? Então, uma dessas competências, né, é a inteligência emocional, que basicamente ela tem dois caminhos, né? Que seria o desenvolvimento de habilidades comportamentais que está ligadas ao ser e habilidades interpessoais que está relacionadas ao conviver, certo? Então, eu trouxe aqui uma lista de 12 habilidades que se misturam, né, entre habilidades comportamentais e interpessoais. São elas: liderança, trabalho em equipe, motivação, equilíbrio emocional, criatividade, adaptabilidade, comunicação, negociação, empatia, aprendizado contínuo, ética e prudência. Muita coisa para a gente falar, né? Tem tempo, fiquem tranquilos. Hoje a gente vai conversar sobre a liderança e o trabalho em equipe, certo? Então, o líder é aquele que guia, é aquele que inspira, é aquele que atrai, que influencia, né, as pessoas para um bom resultado, certo? E normalmente estão associadas a cargos de autoridade, mas nem sempre, né? A gente tem exemplos, né, de pessoas, né, que atraem a atenção das pessoas, que conseguem extrair o melhor das pessoas, que tornam o clima mais agradável. Então, aquelas pessoas são líderes natos, né? Nasceram com esse dom, né? Ou com esse talento. E muitas vezes não estão na função de liderança, certo? Mas que se o líder identificar, né, se quem está na posição de liderança, né, num determinado empreendimento, identificar que tem um líder na equipe, ele pode fazer uso desse líder natural para facilitar, né, o desenvolvimento dos seus objetivos e dos objetivos da empresa, né? E basicamente a gente tem três estilos de liderança: a liderança autoritária, a liderança democrática e a liderança liberal, certo? A liderança autoritária é aquela que eu estou na posição de liderança, né? Determino o que as pessoas precisam fazer, não escuto, né, as críticas e estou ali simplesmente mandando, e o objetivo da pessoa é obedecer. Normalmente essa pessoa com esse perfil ela é dominador, né? E muitas vezes acaba vamos dizer, fazendo uso, abusando da sua autoridade por imposição, né, que é o cargo propriamente dito, e acaba não gerando, né, os resultados que deveriam dar, porque as pessoas que são seus subordinados não reconhecem como líder, apenas como aquela pessoa que manda e ele tem que obedecer, mesmo ele sabendo que aquele serviço ou aquele procedimento não é o ideal, não é o adequado, teria uma outra possibilidade, mas ele não dá oportunidade para essa mudança, certo? O segundo é o democrático, que é o inverso desse primeiro. É aquele que permite, né, que as coisas fluam, né, permite que tenha uma escuta ativa, é aquele líder que permite que as pessoas critiquem, que as pessoas se posicionem, né, que trabalha com transparência, né, que dá autonomia e responsabilidades, né, mas que está junto, auxiliando, né? Então, esse seria o perfil mais desejado pelo mercado, que é o que promove mais, vamos dizer assim, resultados positivos, que atingem mais as metas. E o terceiro seria a liderança liberal, que
um estilo de liderança muito perigoso, que ele só serve, só se encaixa para uma equipe muito madura, certo? Que é como se você fosse líder de líderes. Aí dá certo essa liderança liberal, porém é perigosa, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns caminhos que, se você chegou hoje, você foi promovido ontem e hoje vai assumir a liderança de um determinado grupo. Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro ponto, saber ouvir, certo? Então, escutar as pessoas, escutar as partes. Normalmente tem conflito, tem divergência de opinião, tem brigas mesmo dentro da equipe, e aí você precisa ouvir de forma atenta, de fato, o que é que está acontecendo para ter posicionamento mais sábio e, a partir da sua opinião ou da sua decisão, trazer aprendizado para ambos. Ser transparente. Quando você coloca de fato os objetivos de forma clara, certo? Para as pessoas, sem dar margem para interpretação individual, você consegue, vamos dizer, mobilizar mais as pessoas em torno do objetivo. Saber trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe é você conseguir distribuir as tarefas, certo? De forma que cada pessoa consiga dar conta da missão que recebeu, certo? É você conseguir distribuir essas tarefas a partir dos dons e talentos das pessoas, de forma que as pessoas consigam perceber, né, que estão sendo produtivas, que se sintam felizes no que está fazendo, né, e que consigam apresentar a produtividade que todos precisam, tipo uma orquestra, né? Então, cada músico ele tem a produtividade ideal que, num conjunto, atinge o objetivo, a missão do time, né, da equipe, que é aquela orquestra, que é a música. Então, se você é um violinista e está tocando tuba, você não vai ser reconhecido, certo? Você não vai se sentir bem e a meta não vai ser alcançada. Então, saber trabalhar em equipe é ter essa habilidade, né, de perceber quais são os talentos, quais são os dons das pessoas, fazer a distribuição das tarefas, evitando a sobrecarga de função, certo? O nível elevado de estresse e tornando as pessoas felizes no que fazem, certo? Um outro ponto, ter paixão pelo que faz e dar o exemplo. Então, quando você tem clareza, né, no seu objetivo, né, e você apresenta, externaliza a paixão através das suas ações, das suas tarefas, você não precisa falar, as pessoas percebem que você está envolvido com aquele propósito. Então, as pessoas se motivam e vão junto com você, certo? Outra coisa importantíssima, ser humilde para poder ouvir e acompanhar as mudanças. Então, eu preciso ter uma análise estratégica do mercado para entender agora é a hora de mudar. Ter transparência para explicar às pessoas do porquê, dos motivos do propósito, para permitir que as pessoas me acompanhem, né? Se engajem naquele objetivo, certo? E, por fim, saber delegar. Saber delegar não é só distribuir a tarefa e não é só colocar as pessoas na função que elas têm afinidade, mas orientar, corrigir, deixar a pessoa tentar fazer sozinha, mas não deixar a pessoa só, certo? Tá acompanhando, né, se colocando à disposição para ajudar em algum ponto, corrigindo, né, dando novas tarefas, dá autonomia, corrige de novo. Então, o delegar, né, é dar oportunidade, dar responsabilidades para a pessoa tentar fazer sozinha, né, e aí ela ter autonomia mais para frente. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre liderança e trabalho em equipe. Ok? Amanhã nós vamos falar de outras habilidades que são importantíssimas, né, para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Um abraço, gente. Bom trabalho, bons estudos e até amanhã.